Capítulo 451 Batalha da quarta etapa. Assim que apareceu atrás do falcão, Vicente usou os metais ao seu redor para lançar vários ataques terrestres contra a criatura enquanto usava sua segunda habilidade para forçar o corpo da fera para baixo. Ao afetar o campo eletromagnético da criatura, ele agiu como um ímã repelente, fazendo com que o corpo do falcão se movesse para baixo em direção a onde lanças gigantes voavam em sua direção. Simultaneamente a esses ataques, a escuridão apareceu ao redor da cabeça do falcão, e Thorne controlou a escuridão para entrar no corpo da fera e corroer suas estruturas mentais. Tempest Rocks eram conhecidos por seus atributos mentais, então o pentagrama desta besta pode ter uma habilidade mental. No entanto, ter habilidade mental e ser completamente imune a tais ataques eram duas coisas diferentes. Thorne era um fantasma cujos poderes estavam muito focados na parte mental. Assim que ele começou a agir contra aquele soberano, ele desviou um pouco da atenção do falcão. Sentiu algo penetrar em sua mente e imediatamente se concentrou em seu próprio espaço de consciência, onde um fantasma acabara de aparecer. Fantasma. A besta reconheceu o inimigo de prontidão enquanto formava um corpo espiritual dentro de seu espaço de consciência. Thorne viu a essência verde daquela criatura naquele espaço específico e não disse nada. Ele apenas avançou para atacar o pentagrama. Maldito! Eu vou destruir você e aquele humano! A fera gritou enquanto corria para defender sua essência. Os pentagramas não eram apenas para os mágicos absorverem após subirem de nível. Antes que essas essências fossem condensadas, elas serviam como fonte de poder mágico para criaturas como esta. De certa forma, antes de o pentagrama ser formado, o que eventualmente lhe daria origem funcionava quase como uma gema mágica em feras e outros tipos de seres mágicos. Se um deles tivesse tal essência danificada, seu destino poderia variar de se tornar um ser aleijado até morrer. Thorne sabia disso e não hesitou em atacar a essência que Vicente queria absorver, sabendo que não seria fácil para ele destruir tal coisa, mas que esta era uma excelente estratégia para desequilibrar a fera. Se não fosse pelos dois trabalhando juntos nessas duas frentes, o Rock provavelmente os teria ferido gravemente e encerrado a luta nos primeiros 15 minutos de batalha. Porém, devido à sua grande eficiência em desviar a atenção do oponente, conseguiram pressionar a fera. Mas o Rock não era completamente passivo. Mesmo com a combinação dos dois e a eficiência de Thorne em interrompê-lo, esta fera era mais forte que a combinação dos dois. Conseguiu esquivar-se e proteger-se da grande maioria dos seus ataques e até acertou-os 3 vezes. Apesar de terem conseguido conter o inimigo por alguns minutos, Vicente e Thorne sofreram ferimentos no corpo ou na alma, enquanto já haviam esgotado mais da metade de sua mana. As pedras mágicas de Vicente já haviam apagado, e o efeito da poção que ele havia bebido antes estava quase acabando. Enquanto isso, o Rock parecia tão bom quanto no início da batalha, tendo apenas esgotado sua mana, mas sem nenhum ferimento significativo ou as mesmas preocupações que os dois. Esta criatura não ficou nem um pouco agitada com o passar do tempo, pois era uma fera bastante inteligente. Viu que os inimigos tinham o tempo como problema. Vou prolongar essa luta até você ficar exausto. Pensou enquanto continuava a lidar com Vicente e Thorne em duas frentes de batalha. Você provavelmente quer que aquela mulher se junte à luta, mas isso não mudará o resultado. Eu matarei todos vocês se vocês se esgotarem ou ela se juntar à luta. Esta criatura planejou enquanto via o fim desta luta se aproximando cada vez mais. Enquanto isso, Nova terminou de absorver seu pentagrama, ciente da batalha de alto nível que acontecia ao seu redor. A cachoeira perto dela e várias árvores nesta área da floresta Volfrior haviam caído ou tinham crateras aqui e ali, sinais desta batalha de alto nível. Sentindo os efeitos desta batalha, ela não pôde deixar de desejar que sua meditação terminasse para que ela pudesse abrir os olhos e se juntar à batalha. Se eles fossem morrer, ela queria pelo menos ter uma chance de lutar e morrer com honra, como uma guerreira. Espere um pouco mais, César. Estarei logo atrás de você.
Ela pensou enquanto o lado passivo do confronto mudava lentamente, e Vicente e Thorne começaram a sofrer mais pela criatura. Fim do capítulo. Capítulo 452. O rosto por trás da máscara. Minutos depois, o ritmo do confronto entre as feras da quarta série mudou completamente desde o início da batalha. Thorne não estava mais assediando mentalmente a fera do estágio 4T, enquanto Vicente havia mudado do modo ofensivo para o modo defensivo. Ele e Thorne estavam perto do limite, agora tendo mana suficiente para lutar por pouco mais de 1 minuto. Depois de uma dúzia de ataques do Rock de quarto estágio, Vicente teve amassados e cortes por toda a armadura e corpo, seu próprio sangue manchando partes de suas roupas. Seu rosto estava um pouco pálido e seu cabelo suado. Sua respiração estava irregular enquanto ele voava com sua espada, tentando se esquivar dos ataques rápidos da criatura alada. Em meio aos ataques de penas e garras, o falcão ocasionalmente usava seu grito extremamente agudo para confundir seus oponentes. Esta besta soberana não era tola. Sabia que não estava lutando contra um único oponente e usou todo o seu poder no final da batalha. Você vai pagar com seu corpo por se envolver no que não deveria, humano. Ele gritou com Vicente. As feras geralmente não conversam com os humanos por vontade própria. Eles só faziam isso quando aqueles humanos significavam muito para eles ou quando realmente queriam lembrá-los de algo. Neste caso, aquele falcão queria que Vicente se lembrasse da sua voz antes de morrer. Movimentou-se para tentar novamente pegar Vicente com suas garras, passando pelos objetos da área que tal mago utilizou para evitar que o alcançasse. À medida que enfraquecia, as criações metálicas de Vicente também enfraqueciam e seus feitiços perdiam muito de seu poder. Neste ponto da batalha, o falcão nem se preocupou em desviar dos muitos itens que Vicente controlava nas proximidades. Foi para o pescoço do jovem, pretendendo encerrar a luta com o próximo movimento. Tinha pensado em deixar os dois vivos até que a mulher próxima terminasse o que estava fazendo. Mas como eles haviam mostrado sinais de exaustão anteriormente, seguiram em frente com seus planos. Não perca tempo, venha comigo ou morreremos. Ele gritou com ela. Ela sentiu como se tivesse levado um tapa de volta à realidade e prontamente olhou para o Rock do quarto estágio. TSK, isso mesmo, esse bastardo quer nos matar. Ela não hesitou em mover sua mana através de sua gema mágica, exibindo rapidamente seu novo conjunto de pentagramas com uma essência vermelha, uma laranja e, finalmente, sua mais nova adição, uma amarela. Sua arma mágica se formou em sua mão direita enquanto ela se movia para lançar um ataque completo com seus 3 pentagramas simultaneamente. Corte cruzado. Ela fez um corte vertical em direção àquela criatura enquanto relâmpagos e ventos fortes se formavam por onde esse ataque passava. Cortejando a morte. A criatura olhou na direção de Nova, vendo a audácia deste mago de baixo nível em atacá-la. O Rock girou no ar, escapando do alcance de Vicente. Olhando para Nova e lembrando que tudo isso aconteceu por causa dessa mulher, essa fera decidiu eliminar o problema que estava diante dela. Vendo a criatura se movendo em direção a Nova e sem muita energia sobrando, Vicente cerrou os punhos. Ele estava determinado sobre seu próximo movimento. Ninguém que seja importante para mim morrerá na minha frente de novo. Ele transferiu o que restava de sua energia de Thorne para sua segunda gema mágica, não hesitando mais em usar o Trono das Trevas. No espaço de consciência de Vicente, um olho abriu-se quando a expressão do jovem mudou da excitação actual para um olhar desprovido de qualquer emoção. A escuridão escapou de seu corpo quando um magnífico pentagrama amarelo emergiu das profundezas de seu ser, transformando o dia em noite naquela área. Isso de novo? Vou te ajudar desta vez. Mas não conte com a próxima. Seus lábios se moveram, mas apenas Vice ouviu as palavras enquanto um enorme trono de escuridão se formava atrás dele. Aprenda o próximo passo, jovem mago. Vou lhe dar este pentagrama com a supressão suprema. À medida que os lábios de Vicente se moviam, a consciência de sua segunda gema mágica fazia selos de mão, fazendo com que estranhas luzes aparecessem no trono das trevas.
Ao sentir um manto e uma coroa de escuridão se formar sobre ele, Vicente sentiu o poder absoluto selado dentro de seu corpo tomar forma. Fim do capítulo. Capítulo 453. O fim da batalha. Enquanto Vicente se sentia como se estivesse preso dentro de seus próprios olhos, ele observou a consciência de sua segunda gema mágica agir, não perdendo a consciência como havia acontecido antes. A consciência de sua segunda joia não era simples. Como uma criatura sem sentimentos, que só existia para levar sua gema ao auge, não encarava isso levianamente. Assim que assumiu o controle do corpo de Vicente, usou o máximo que pôde para eliminar o inimigo. Nesse momento, o corpo de Vicente levantou uma das mãos para frente, coberto por parte do manto de escuridão que cobria seu corpo. A mão se fechou e tanto Rock quanto Nova sentiram como se o tempo tivesse desacelerado consideravelmente de repente. Círculos mágicos de cores diferentes com muitas inscrições apareceram ao redor do corpo da grande fera, aparecendo em um único instante e depois ajustando-se ao corpo como se cordas estivessem prendendo a criatura. Supressão suprema. Os lábios de Vicente se moveram e uma quantidade ridícula de mana apareceu de sua posição enquanto o pentagrama amarelo de tamanho considerável brilhava intensamente. Os círculos mágicos rapidamente se aproximaram do falcão, fazendo com que esta fera sentisse vários níveis de supressão surgindo através de seu corpo em meio à sua fraqueza repentina. Que diabos? A fera gritou ao ficar cara a cara com o Predador Supremo, percebendo seu enorme erro. Por um momento, ele estava prestes a vencer a luta e acabar com a vida patética do mago, mas então tudo mudou, e agora ele estava enfrentando a morte. A besta não apenas sentiu suas afinidades elementares escapando de seu controle, mas também sentiu a escuridão penetrando em seu ser, indo em direção à sua alma para eliminá-la. Vicente melhorou muito o seu nível desde então. Não só isso, mas Thorne estava em seu espaço mental para lhe dar solidez adicional, e ele não estava tão gravemente ferido como na última vez em que foi forçado a usar sua forma mágica mais forte. Por tudo isso, ele não perdeu a consciência durante os segundos em que atuou a consciência de sua segunda gema mágica. Assim que recuperou o controle de seu corpo, ele convocou o dispositivo que Newton lhe enviara. Ele não hesitou em guardar o pentagrama para absorção posterior. Ele olhou para Nova e disse: "Precisamos sair da área. Muitas pessoas virão para cá depois do que aconteceu." Nova estava em choque. Ao ouvir isso, ela apenas continuou a olhar para Vicente de forma estranha, cheia de dúvidas no coração. "Nova, estamos em perigo. Vamos." Ele disse. Ele havia escapado da prisão próxima apenas algumas horas atrás. Deveria haver soldados nesta área, e alguém provavelmente viria a este lugar depois de uma batalha de tão alto nível. Ele não sabia quanto tempo levaria para absorver o pentagrama verde, então não podia arriscar fazê-lo neste lugar. Com isso em mente, ele estava pronto para fugir, se recuperar dos ferimentos e da exaustão e então absorver sua nova essência. Depois de alguns segundos, Nova entendeu o que ele quis dizer e se aproximou dele enquanto não conseguia evitar questioná-lo. "Você estava mentindo para mim o tempo todo. Você estava apenas me usando, Vicente?" Ela perguntou a ele enquanto eles fugiam da área devastada pela briga momentos atrás. Vicente olhou para ela e suspirou, sabendo que ela tinha todos os motivos para pensar assim. "Nova, eu te amo. Mas não posso negar que tive motivos racionais para me aproximar de você. Porém, tentei deixá-los de lado assim que começamos a nos envolver mais. Se você não acredita em mim, pense em tudo o que aconteceu entre nós. Eu poderia ter feito muitas coisas se não tivesse sentimentos por você e apenas quisesse usar você, também não teria feito muitas outras coisas." Ela cerrou os punhos quando ouviu isso, com lágrimas escorrendo de seus olhos. "O que eu deveria fazer? Ele claramente me usou." Ela pensou consigo mesma em silêncio. "Devo terminar com ele? Mas ele salvou minha vida tantas vezes. Eu não posso fazer isso. Deveríamos nos distanciar e terminar nosso relacionamento." Ela sentiu seu coração doer de uma maneira que ela nunca imaginou que aconteceria.
Enquanto fugiam com muitas coisas em mente, especialistas da área já estavam se aproximando de Vicente e do local de batalha do Falcão. Fim do capítulo. Capítulo 454 Conversa séria. Um dos soberanos mais fortes do grupo de soldados que perseguia os fugitivos do Centro Correcional de Long Bay estava agora indo em direção a Vicente e ao campo de batalha de Rock, no quarto estágio. Alguns momentos atrás, ele sentiu uma aura poderosa emergir na direção central da floresta Volfrior, algo tão poderoso que mesmo a dezenas de quilômetros de distância, este homem sentiu os pelos de seu corpo se arrepiarem. Ao olhar para a área, percebeu que a noite havia tomado conta do dia nesta área florestal, algo extraordinário considerando que o dia estava na metade, com um dia ensolarado em grande parte da área. Ele estava no encalço de um dos fugitivos da ala de segurança máxima. Ainda assim, ao perceber esse problema, ele deixou de lado sua missão anterior para focar nessa preocupação. Essa era a aura de um mago do caminho das trevas, não, essa era a aura de alguém convincente do caminho das trevas. Ele pensou enquanto suava frio, mesmo sendo um poderoso soberano do céu. Enquanto voava em direção ao campo de batalha, seu comunicador vibrou. Coronel, você sentiu aquela aura sombria que acabou de aparecer no centro da floresta Volfrior? Outro coronel que estava caçando fugitivos na área perguntou pelo seu comunicador. Ele respondeu, sim, vou dar uma olhada. Você e o resto do grupo devem continuar com suas missões. Deixe-me dar uma olhada neste lugar. Tudo bem, vou passar para nossos companheiros. De qualquer forma, tenha cuidado. Se for o tipo de mágico que penso, é melhor você não chegar muito perto. Talvez tenhamos que relatar isso a Sua Majestade. Aspas. Eu sei, não se preocupe, vou apenas observar o que aconteceu. Ele disse, voando rapidamente enquanto via gradualmente o local da batalha de Vicente se aproximando. Depois de desligar seu comunicador, este soberano levaria apenas 5 minutos para chegar onde a escuridão ainda não havia se dissipado e chegar ao local devastado por uma batalha de nível soberano. Vicente levou consigo o corpo do Tempest Rock do quarto estágio, e o corpo de Eric foi desintegrado durante a batalha. Não sobrou ninguém para contar a história do que aconteceu lá. Mesmo assim, o recém-chegado Sky Sovereign podia sentir muitas coisas apenas por ficar ali. Então ele mentiu. Essa não era minha forma mágica. Consegui subjugar um fantasma enfraquecido, mas muito poderoso, há algum tempo. Tive a sorte de forçar um contrato de escravidão a ele. Ah, isso aconteceu? Ela ficou surpresa, mas achou que fazia sentido. Encontrei esse fantasma do quarto estágio em um estado muito sensível. Felizmente, eu sabia como subjugá-lo e, claro, fiz o que era necessário, começou a me servir, me aconselhar e às vezes até me emprestar seus poderes. Isso é o que você viu anteriormente. Ele me emprestou seus poderes. Entendo. Ela pensou, mas depois sentiu que isso não estava certo. Mas senti duas coisas completamente diferentes antes. Isso porque ele só me emprestou sua mana no começo. Então, eu fiquei mais forte usando meus próprios poderes. Mas no final da batalha, vi que não poderíamos continuar assim, senão você morreria. Então, usei sua forma mágica. Infelizmente, ele está gravemente ferido e não poderei usá-lo por muito tempo. Entre as suas mentiras, havia verdade nas palavras de Vicente. Thorne estava em um estado delicado e o jovem mago não sabia quando poderia usar o apoio do velho fantasma novamente. Suspiro, ganhei muito na última luta, mas também perdi muito. Nova cerrou os punhos, sentindo que tudo isso era culpa dela. Sinto muito, Vicente. Ela disse, sentindo-se duplamente mal porque embora Vicente tivesse se sacrificado por ela, ela pensou em se distanciar dele por causa de sua mentira. Não sinta, não é culpa sua, eu fiz o que tinha que fazer. Não poderia deixar outra pessoa que era importante para mim cair bem na minha frente. Ele disse com grande peso em sua voz enquanto a olhava nos olhos seriamente. Nova fechou os olhos quando ouviu isso. Eu sei, eu acredito em você.
Só não entendo por que você não me contou a verdade antes. Se você desistiu de me usar, por que não me contou tudo, Vicente? Talvez não ficaríamos assim isso se tivéssemos conversado sobre sua identidade. Há certos segredos que é melhor não revelar. Ele riu amargamente ao dizer isso, esperando que a poção fizesse efeito para que ele pudesse continuar com seus planos. Infelizmente, você viu minha máscara cair. Mas saiba que mesmo agora nada mudou para mim. Mesmo que você não queira mais ter nada a ver comigo, sempre protegerei você, Nova. Fim do capítulo. Capítulo 455 Enfrentando o perigo. TSK. Você não parece nem um pouco arrependido. Nova disse em tom mais alto ao se aproximar de Vicente. Você está me dizendo que não teria me contado seus segredos se tivesse a chance. Exatamente, disse Vicente sem rodeios. Ela teve vontade de dar um soco no cara que estava na sua frente, vendo o quão ousado ele era em responder daquele jeito. E Nina, ela sabe quem você é. Você também está escondendo a verdade dela. Claro, Nina é uma criança, porque ela deveria saber quem eu sou. No que me diz respeito, ela nunca saberá minha identidade como César, assim como eu queria que acontecesse com você. Infelizmente, não pude protegê-lo dessas informações. Me proteja. Ela fez uma expressão mais irritada. Não quero ser protegido dessa forma. Além disso, se eu soubesse quem você era desde o início, você não teria tido metade dos seus problemas até agora. Vicente sorriu. Oh, você teria me ajudado? Não, eu teria colocado você no caminho certo. Vicente, com seus poderes, você não precisa manchar seu nome agindo sob a identidade de César. Você teria sucesso em qualquer coisa. Fiz o que sabia fazer. Tive sucesso, então por que deveria ter pensado em outras coisas? Sinto muito, Nova, mas nem todo mundo quer ou pode viver para servir aos outros. As coisas que quero realizar podem só será realizado se eu tiver minha liberdade e muitos recursos à minha disposição. Ela sabia disso porque já havia começado a investigar a situação dos nomes que Vicente havia pedido para ela investigar anteriormente. Ela lhe deu as costas, sem saber como debater o assunto. Então eu poderia pelo menos ter avisado você. Se eu soubesse de tudo antes, poderia ter ajudado você em algumas situações. Você sabe que eu te coloquei em apuros por causa da minha desconfiança em César. Eu sei. Isso não teria acontecido se eu soubesse quem você era. Ela disse. Parte dos problemas em que ela havia metido César vinha de seus instintos. Ela não tinha provas para tornar a situação difícil para ele. Ela ainda seria uma excelente soldado se não tivesse usado seus instintos em relação a esses incidentes. O coronel olhou na direção onde já havia pressentido Vicente e notou mais profundamente o jovem sentado em posição de meditação no fundo da caverna. Este jovem está ferido e tem apenas 2 pentagramas. Compreendia facilmente a situação de Vicente. Onde está o pentagrama dele? Ele tem um dispositivo de armazenamento especial. Ele perguntou a Nova. Sim, é esse o caso. Felizmente, ele conseguiu matar a fera que o deixou neste estado. O soberano não duvidou quando viu que Vicente estava vestido com o uniforme do exército, muito danificado e manchado, mas não suficientemente mal para ser irreconhecível para este especialista. Parece que eles são apenas soldados fazendo o exame de promoção. O soberano acreditou na história de Nova, sentindo que seus sentidos o levaram na direção errada. Parece que a pessoa por trás daquela outra aura é melhor do que eu imaginava. Ele se virou e disse antes de sair. Capitão bem, muito bem. Mesmo sendo uma competição, devemos proteger nossos colegas do exército. Não esquecerei sua boa ação hoje. Após essas palavras, o homem desapareceu, deixando Nova, que não sabia o que fazer nesta situação já que provavelmente havia protegido um inimigo do exército e ainda ganhou moral por isso. Ela se virou para Vicente e perguntou a ele. Você vai me explicar por que está usando um uniforme do exército? Não, é melhor não, ele disse sinceramente. Suspiro. Tudo bem, comece a absorver seu pentagrama. Eu protegerei você até terminar.
Depois disso, nos separaremos. E quanto a, ela disse, resolveremos nossa situação no futuro. Por enquanto, me dê algum tempo para pensar sobre tudo. Com isso, Vicente esperaria apenas o tempo suficiente para que o soberano não sentisse o pentagrama verde e finalmente começasse a absorver sua terceira essência. Fim do capítulo. Capítulo 456 Resultados preliminares. Depois de sair da caverna onde Nova e Vicente estavam, o soberano do céu continuou sua busca pelos envolvidos na grande batalha de poucos minutos atrás. Se tivesse sido uma batalha comum no quarto estágio, este homem teria desistido após alguns momentos de busca. Mas ele não podia desistir já que algo completamente fora do comum havia acontecido, algo que poderia até deixar este homem preocupado. Depois de procurar por algum tempo sem sucesso, ele pegou seu comunicador e enviou um pedido. Aqui é o Coronel White. Quero mais reforços na floresta Volfrior. Mais reforços. Uma voz veio do comunicador de White. Coronel, já enviei vários soberanos e magos. Não podemos enviar. O Coronel White interrompeu a pessoa que estava no quartel-general mais próximo desta área, na província adjacente à província de Scott. Comandante, é uma ordem. Alguém que pode se tornar um Paragon acaba de aparecer na floresta Volfrior. Não sei se essa pessoa tem algo a ver com a fuga do centro correcional de Long Bay, mas devemos encontrá-los e aprender mais sobre eles. Esta pessoa é uma ameaça potencial à paz do rei. O outro lado ficou em silêncio por um momento, mas depois respondeu. Enviarei seu depoimento aos meus superiores. Veremos o que podemos fazer, Coronel White, mas demorará um pouco até que os investigadores superiores cheguem lá. Não importa, eu já os perdi de vista, então não importa quanto tempo demore. Apenas certifique-se de que eles cheguem aqui o mais rápido possível. Poucas horas depois da luta entre Vicente e o Rock da quarta fase, o número de soldados na área da floresta Volfrior era várias vezes maior do que antes. Dos poucos soldados competindo na área, agora mais de 70 magos vasculhavam a área. Mas esses não foram os reforços que o Coronel White havia solicitado. Estes foram os soldados que lidaram com a grande fuga do centro correcional de Long Bay. A rebelião naquela prisão já havia sido controlada e o exército sabia o número exato de fugitivos e infiltrados. Os dois parentes de Oscar odiaram ouvir isso, mas não responderam às palavras de Adams. Pai, vovô, não se preocupem. Eu estava preparado para morrer. Pagar o que o coronel vai cobrar será muito melhor. Não discutam mais, Oscar disse enquanto Sofia sentia que poderia ver seu filho novamente. O que aconteceu com Evan? Ela perguntou, atraindo a atenção dos homens estressados. Evan, o soldado desaparecido? Adams perguntou. Sim, ele estava conosco quando chegamos para a mudança de turno. Os dois criminosos o ameaçaram também, mas, ao contrário de nós, ele foi forçado a entrar na prisão com eles e ajudá-los a entrar. Adams ainda não sabia disso. Mas com esta informação tudo pode mudar. Então havia um soldado com eles. Até agora, pensei que os 3 nomes de soldados da nossa lista fossem infiltrados. O coronel cerrou os punhos, vendo que aquela era a saída para ele. Não temos informações sobre este soldado no momento. Ele está entre os refugiados desaparecidos. No entanto, com as suas informações, tentaremos contatá-lo, Sofia. Se tivermos sucesso, isso poderá nos levar aos verdadeiros culpados desta violação de segurança. Aspas. Enquanto isso, Vicente ainda absorvia seu terceiro pentagrama na mesma caverna de antes. Mais de 5 horas se passaram desde que ele iniciou essa absorção. Nova ainda estava com ele, vigiando a área para que Vicente pudesse terminar seu trabalho com segurança. A cada minuto que passava, porém, ela ficava mais preocupada com ele, sentindo que essa absorção estava demorando demais. Naturalmente, um pentagrama de qualidade superior levaria mais tempo para ser absorvido por qualquer mágico. Se uma pessoa estivesse no terceiro estágio, a absorção do terceiro pentagrama seria mais rápida se fosse de qualidade inferior.
Como Vicente estava absorvendo algo que apenas os soberanos normalmente tinham, o processo demoraria mais do que o que havia acontecido com ela e Eric antes. No entanto, Vice havia sofrido durante todo o processo até agora e não parecia que ele havia chegado ao fim. Ele vai ficar bem? Ela se perguntava a cada 10 minutos, sem saber o quão difícil poderia ser para alguém com 2 joias mágicas absorver tal pentagrama. Fim do capítulo. Capítulo 457. O terceiro poder. Vicente tinha 2 joias mágicas que viviam no mesmo espaço. Se ele não tomasse cuidado em sua meditação, poderia acidentalmente absorver um pentagrama compatível com uma de suas gemas na outra, o que causaria problemas terríveis. Não só isso, mas como o pentagrama que ele estava absorvendo era de qualidade superior ao adequado para pessoas de seu estágio, ele teve que passar por algumas fases de absorção para ter certeza de que nada de ruim aconteceria com ele. Seu corpo atual já estava muito mais preparado do que quando absorveu o pentagrama amarelo de sua primeira gema. No entanto, ainda não era como o de um soberano, o que significava que o pentagrama verde poderia matá-lo. Foi por isso que Vicente sofreu tanto nas últimas horas. No entanto, ele não estava mais tão frágil e estava em melhores condições do que antes. Ao absorver essa essência, ele teve uma ideia melhor do que precisava fazer e agiu naturalmente para obter o melhor resultado, algo que levou tempo. Ele melhorou suas habilidades físicas e aumentou a qualidade de toda a sua primeira forma mágica, seus 2 primeiros pentagramas e sua densidade de mana. Não só isso, mas ao contrário dos 2 primeiros pentagramas que absorveu, este terceiro tinha outra coisa. Tinha a consciência remanescente da besta que o criou. Pentagramas de formas de vida especiais representavam um desafio maior para aqueles que tentavam absorvê-los. Parte da vontade da criatura mágica antes de morrer ficou alojada em sua essência, deixando um desafio para seu assassino. Antes de absorver totalmente um pentagrama, alguém na situação de Vicente teria que conquistar aquele remanescente. Ele já havia passado por várias fases de absorção do pentagrama verde e atualmente estava lutando contra os remanescentes da consciência do Falcão do 4º estágio. Enquanto Nova se preocupava com ele, Vicente estava em seu espaço de consciência onde Thorne estava completamente adormecido em um casulo, e suas 2 gemas mágicas estavam em suas devidas áreas com seus pentagramas. Sobre ela estava um pentagrama verde sobre a primeira gema de Vicente, resistindo ao poder do vício, que a direcionava em direção à gema mágica e tentava vinculá-la a si mesma. Enquanto isso, o corpo holográfico do Falcão não estava longe do pentagrama, atacando Vicente em uma última tentativa antes de desaparecer completamente e se tornar a habilidade deste mágico. Ao mesmo tempo, ele se tornou mais rápido e mais forte, atacando cada vez mais a criatura. Seus 2 pentagramas mais fracos cresceram em tamanho, ganhando novas inscrições ao seu redor, enquanto sua gema cresceu em volume. À medida que o pentagrama verde se posicionava gradualmente no espaço vazio naquele momento, o pentagrama amarelo com inscrições verdes ao redor pulsava como um coração. No momento em que o Falcão parou de gritar com raiva na direção de Vicente, aquela essência verde se solidificou na primeira joia de Vice, iniciando a evolução do jovem. Todo o seu corpo, músculos, ossos, ligamentos e nervos, enfim, tudo atingiu o seu ápice, enquanto sua segunda essência também mudou qualitativamente, transformou-se e finalmente atingiu o próximo nível. Vicente vibrava de felicidade, embriagado pela sensação de poder que havia em seu ser. Num piscar de olhos, sua mana aumentou em 10%, levando-o ao final do primeiro nível do poder de um mago. Contanto que ele cultivasse por mais alguns dias, ele se tornaria um mago de nível médio. Nova assistiu a tudo isso fora da consciência de Vicente, tendo passado quase 14 horas observando o processo evolutivo deste homem. Quando ele abriu os olhos e se levantou, 3 pentagramas apareceram ao seu redor, um laranja e 2 verdes, algo chocante. Sentindo e vendo isso, Nova não pôde deixar de rir, imaginando o quão poderoso Vicente César seria depois daquele dia. Parabéns por absorver com sucesso sua terceira essência mágica, Vicente.
Você agora deve ser o habitante mais forte da província de Scott. Ela abriu a boca enquanto o observava contemplar a sensação que o pentagrama lhe dava. O poder especial do seu novo pentagrama era de facto mental, tal como Newton tinha previsto. Imunidade psíquica. Fim do capítulo. Capítulo 458 Imunidade psíquica. Imunidade psíquica era um poder associado ao elemento relâmpago. Basicamente, criou um escudo elétrico sobre a mente e a alma de seu usuário, capaz de esconder e proteger completamente essa parte de seu usuário. Com este novo poder, Vicente poderia, por exemplo, resistir ao poder de Casey de manipular inteiramente memórias e pensamentos. Na verdade, mesmo um soberano capaz de ouvir pensamentos não seria capaz de agir contra o vício agora. Essa foi a parte defensiva da habilidade. Mas também poderia ser usado para atacar mentalmente os oponentes. Vicente poderia usar esta nova habilidade em combinação com seu primeiro poder para manipular metais nos corpos dos alvos e transmitir ataques mentais nos corpos dos inimigos. Através da natureza elétrica de seu novo poder e da capacidade dos metais de transmitir eletricidade, ele poderia atacar seus alvos de dentro para fora. Ele poderia combinar seus poderes para formar um campo eletromagnético com a capacidade de desencadear ataques mentais quando invadido. Este não só teria as características anteriores de repelir e atacar adversários, mas também movimentaria a parte mental de seus alvos. Se eu usar essa habilidade em conjunto com meus outros 2 pentagramas, acredito que posso até controlar um mago de baixo nível para agir como se fosse meu fantoche. Ele cerrou os punhos enquanto pensava na sensação que tinha. Com a habilidade de controlar o corpo e a mente de alguém, ele poderia fazer as pessoas se moverem da maneira que quisesse e até mesmo fazê-las dizer o que ele decidisse. Este é um poder supremo. Vicente pensou enquanto olhava para suas mãos. Pode parecer simples à primeira vista, mas é fantástico. Esse foi realmente um bom poder. Não era tão compatível com os 2 poderes de Vicente, mas era de se esperar. Os pentagramas formados em seres mágicos não eram tão parecidos com poderes quanto aqueles formados por fenômenos especiais. Os 2 primeiros pentagramas de Vicente tinham muito mais afinidade com poderes eletromagnéticos, enquanto este terceiro estava mais alinhado com a natureza elétrica do elemento relâmpago. Era compatível com a forma mágica de Vicente e podia ser combinada com os outros 2 poderes, mas não era o melhor que ele poderia ter. Porém, neste mundo depende da sorte para conseguir o melhor, e 99,9% dos seres na situação de Vicente nem conseguiriam o que ele acabou de realizar. De qualquer forma, o que você vai fazer agora? Ele perguntou enquanto vestia algumas roupas novas. Ela o observou se vestir e respondeu: agora que você terminou, vou voltar para o meu grupo. Terminei minha absorção, então vou esperar o resto do grupo para podermos ir para Salt Star City. Vou voltar para Milfall. Tenho algumas coisas para resolver na cidade, alguns assuntos inacabados, enfim. Nina está chegando ao fim de seu penúltimo ano na academia, então tenho que começar pensando em seu futuro depois disso. Isso é bom. Você deveria pensar mais em Nina e agir menos como César. Mas obrigada pelo que você fez pela minha família. Ah, eles conseguiram comprar o cérebro de atum. Vicente entendeu rapidamente o que Nova tinha em mente. Ela acenou para ele, pensando que ele havia matado o Visconde Simmons. Mas Nova não perguntou nada sobre isso, não querendo questionar mais a identidade de César. Mira me enviou uma mensagem antes de eu deixar Milfall. Ela me contou sobre isso e me pediu para lhe agradecer. Ele sorriu para ela. É um prazer ajudar. Quando terminou de se vestir, parou ao lado de Nova e pegou uma das mãos dela, colocando um anel espacial nela. Não recuse, Nova. Isso é para uma emergência. Se você se encontrar em uma situação ruim em um futuro próximo, use isto. Por mais que perca seu valor com o tempo, pode ser útil até você se tornar um mid-mago de nível. Ela o pegou, percebendo rapidamente que era um arsenal de armas úteis para magos, com munição suficiente para matar um batalhão.
Sabendo que esta era a especialidade de Vicente, não duvidou da sua utilidade e agradeceu antes de se despedir. Dois seguiram caminhos separados, sem saber se algum dia se encontrariam novamente. Fim do capítulo. Capítulo 459 Medo na província de Scott 1. Um dia inteiro se passou desde que Nova e Vicente se separaram. Nova voltou para os soldados que supervisionavam a provação de seu grupo na floresta Volfrior e descobriu o que havia acontecido no centro correcional de Long Bay. Ainda assim, guardou para si o que sabia, perguntando-se quais seriam os verdadeiros motivos de Vicente para justificar aquela invasão e fuga. Milford já estava sob seu controle. O que mudaria com a fuga de alguns criminosos de alto escalão? Ela não obteria as respostas para suas perguntas ainda. Mas logo ela e seu grupo partiriam para Salt Star City, pois logo após ela terminar o teste, os outros dois terminariam também. Mesmo depois de tudo que Eric fez e das horas que passou com Vicente, Nova foi a primeira a terminar o exame. Ela ainda não sabia se tinha vantagem no exame, pois não sabia que tipo de desafios os outros dois concorrentes haviam passado. Então, o grupo apenas esperou a saída de Eric. Por autopreservação, Nova não quis contar ao seu grupo o que havia acontecido com o soldado. De qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, os superiores compreenderiam o que havia acontecido e poderiam continuar com o teste na maior cidade da província. Enquanto Nova esperava que seus superiores decidissem voltar à estrada, Vicente já havia percorrido um longo caminho desde a floresta Volfrior. Ele não encontrou nenhum problema nas primeiras horas de voo, então deixou com sucesso a área da floresta Volfrior e rapidamente seguiu para Milford. Outros fugitivos do exército passaram por situações semelhantes nas últimas horas, afastando-se cada vez mais dos seus perseguidores. A cada hora que passava, ficava mais difícil para o exército atingir seus alvos ou mesmo segui-los. Como resultado, os fugitivos do Centro Correcional de Long Bay tiveram chances cada vez melhores de manter a liberdade arduamente conquistada. Enquanto isso, em um ponto mais a noroeste na província de Scott. Esse foi o caso da maior facção local do submundo, os Ruby Devils. Os líderes dos Ruby Devils estavam agora se reunindo para discutir a fuga de seu maior inimigo, Snowclaw. Snowclaw era um monstro de nível provincial que mesmo a maior facção local não poderia derrotar sozinha. Os líderes desta facção tiveram que conspirar com soldados de alto escalão do reino para organizar a queda de Jonas. Agora que ele escapou, os 4 magos de alto nível que lideravam esta facção de Salt Star City não podiam deixar de se preocupar. O que vamos fazer? Jonah virá direto até nós. Ele certamente tentará nos matar. A única mulher neste grupo de 4 disse, enquanto o ambiente escuro daquele escritório dava ao local um ar sombrio. O mais velho do grupo cerrou os punhos enquanto mantinha os olhos fechados. Jonas não terá piedade. Se ele vier para a cidade, estaremos em apuros. Podemos não ter chance, mesmo se todos lutarmos contra ele. Então, o que fazemos? O mais jovem mago de alto nível do grupo perguntou. Quando concordamos em enfrentá-lo, décadas atrás, sabíamos que não era impossível ter problemas com ele agora. Mas lembro que estávamos confiantes de que poderíamos neutralizá-lo novamente, se necessário. Então, o irmão da única mulher do grupo, o líder desta facção, também conhecido como Warmaster, disse em tom confiante. Você deveria se acalmar. Jonas é um problema de grandes proporções. Não será fácil lidar com ele. Mas temos os meios para agir. Ele escapou de uma prisão real e matou 2 coronéis do exército. Não só isso, há muitas pessoas envolvidas na morte de seus entes queridos. Eles certamente se moverão conforme a notícia se espalhar. E depois de tudo isso, temos contato com as sombras de Nixlas. Na pior das hipóteses, podemos pagar o preço da senhorita morte para resolver o problema para nós. Aspas. Essa mulher é capaz disso? Jonah não é fácil. Ele pode decidir se esconder até se tornar um soberano. As conversas continuaram nesta facção de Salt Star City, até mesmo o notório Warmaster preocupado com a situação atual.
Mesmo com sua maior confiança e calma, ficou incomodado com a situação criada por Vicente e Shelby. Mas eles não foram os únicos incomodados com as últimas notícias. Em um palácio no centro de Salt Star City, o duque da província acabara de receber informações perturbadoras sobre a fuga de presos perigosos do centro correcional de Long Bay. Fim do capítulo. Capítulo 460 Medo na província de Scott 2. O que? Um velho mago de alto nível levantou-se de sua cadeira e gritou de espanto enquanto ouvia todo o discurso de um de seus homens de confiança. Em meio à expressão surpresa de Duque Scott, seu segundo guarda-costas, um general de nível 9, tinha uma expressão severa no rosto, incapaz de acreditar no que acabara de ser dito. Ele pediu confirmação. Você está falando sério? Snowclaw, Diamond Dawn, Wells de Hog e Robert de Fang escaparam do centro correcional de Long Bay. Wells, o ladino, morreu durante a fuga após ser cercado por 2 soberanos do exército. O mago de baixo nível que trouxe as últimas notícias sobre a fuga do centro correcional de Long Bay confirmou o que acabara de dizer. Mas Snowclaw, Robert de Fang e Diamond Dawn estão desaparecidos. O exército os perdeu de vista nas últimas horas, então eles provavelmente conseguirão manter sua liberdade pelos próximos dias. Duque Scott, um homem velho, de cabelos brancos e com a barba por fazer, continuou de boca aberta, sentindo que isso era demais. Somente Snowclaw tinha sido um problema para toda a província décadas atrás, quando os Ruby Devils planejaram sua prisão. Mas na sua província, 3 notórios criminosos do reino estavam agora à solta. O que Sua Majestade está fazendo agora? Ele sabe o que aconteceu? Qual é a posição do exército? Ele perguntou, querendo saber mais antes de agir por conta própria. O duque da província tinha muito poder. Sendo alguém hierarquicamente mais próximo do rei, o poder financeiro e militar de um duque era imensamente maior do que o dos seus colegas nobres. Por exemplo, um duque não tinha o direito de formar um exército como qualquer outro cidadão. No entanto, tinha o direito de ter uma guarda de até 400 homens para garantir a soberania da família do duque sobre os seus territórios e fornecer reforços ao exército real em caso de necessidade. Como alguém com 3 magos de alto nível e mais de 40 magos sob seu controle, Duque Scott tinha várias opções para lidar com uma situação como a atual. O subordinado respondeu: ainda não há uma declaração oficial de Sua Majestade. Porém, o exército já está se movimentando para dificultar a entrada e saída de pessoas nas cidades das províncias. Também recomendam que as famílias nobres aumentem a vigilância em seus respectivos territórios. Muito bem, vamos dificultar a entrada e saída das pessoas nas minhas aldeias. O duque decidiu seguir este curso de ação. Também colocaremos guardas nas estradas mais movimentadas da província. Qualquer suspeita deve ser relatada a mim e ao exército real. Sim, Vossa Graça. Enquanto isso, entre em contato com nossos aliados. Vamos ver quem está mais sensível no momento. Eu sei que Jonah tem muitos inimigos na província. Ele provavelmente se colocará em perigo para obter justiça pessoal. Enquanto ela pensava isso, as armas de fogo da família Mazante, a versão mais moderna que existia, estavam em seu anel espacial. Então ela olhou para Molly. Nós nos mudaremos em 3 noites. Faça com que nossos homens criem algumas distrações. A propósito, marque um jantar com Nina na residência dos Fuller. Usaremos esse jantar como álibi enquanto tudo acontece. Molly suspirou ao ouvir isso e viu que sua jovem senhorita não iria voltar atrás em planos tão perigosos. Mas ela iria até o fim com Shelby, mesmo que isso significasse sua morte ou prisão. Como alguém que devia sua vida e situação atual a Shelby, Molly estava disposta a fazer qualquer coisa por ela, até mesmo coisas cruéis e desumanas. Eu farei o meu melhor. ... Enquanto os demais poderes mais relevantes de Milfall conversavam sobre o assunto, alguns ajustando seus planos à nova realidade local, 2 dias se passaram. Vicente continuava a caminho desta cidade enquanto os restantes fugitivos continuavam a viagem sem se envolverem em problemas que pudessem chamar a atenção das forças competentes da província.
No meio de tudo isso, Sarah já havia percorrido um longo caminho, tendo conseguido escapar com Nico após seguir vários planos do pai de Eve. Agora, os dois estavam a apenas 2 dias de distância de Millfall, ambos viajando sem medo das forças que caçavam os fugitivos do centro correcional de Long Bay. Nico estava ansioso para ver sua filha novamente, enquanto Sarah já pensava no que fazer depois de deixar Nico com a família Mazante. Muita coisa havia acontecido e agora ela não tinha para onde ir. Ela também foi vista pelo soberano Adams, então ela teve que ter cuidado. Acho que vou ficar um pouco nesta cidade. Ela pensou, imaginando que não seria tão ruim ficar perto de César por um tempo. Por mais perigoso que fosse, ele pode ser muito agradável. Fim do capítulo. Uma vez que o bicho da viagem te morde, não há remédio na terra que cure, e sei que ficarei feliz em infectar outros até o fim da minha vida. Michael Palin.